Boa noite do dia, não é? 27 de abril de 2021, para a nossa reunião ordinária da Academia Francana de Letras. Presentes, Silvio Garcia, vice-presidente, Walter Quimelo, diretor de protocolo, e com essa santíssima trindade da literatura que daremos início à discussão da nossa pauta de hoje, o aprofundamento das propostas de adequação do Estatuto. Claro, temos palavra franqueada, livre, para quem quiser, e tema que for, para nós tirarmos o máximo proveito dessa oportunidade, que é, sim, nos reunir. Reunir em nome da ideia de academia, que é, a meu ver, a integração de passado, presente e futuro com olhos à literatura, com um culto à língua portuguesa. Não de modo hermético, fechado, mas de modo aberto, de modo diverso, de modo antenado com a realidade social que nós vivemos. E é nesse sentido que eu tenho colocado que das mudanças que eu vejo, das adequações que eu vejo que são pertinentes, é tornarmos a academia mais francana, mais vinculada à cultura e à história locais, fazendo uma adequação no que se refere aos patronos, não é? Que seriam e tenderiam a ser vinculados à história e cultura de Franca. Acho que é importante isso, não precisam que sejam das letras, pode ser, enfim, de outras, eu não diria, não precisa ser da literatura, mas teria que ser das letras, do saber. Daí eu dar o exemplo do Cariolato, que traria e agregaria para a academia muita cultura e história, na medida em que aquele que ocupasse essa cadeira, esse sim, literato, esse sim, das letras que a gente consegue convencionar como da escrita, esse seria um importante, eu diria, paraninfo, não é? Desse patrono, porque contaria para nós a sua história, mergulharia um pouco mais fundo na sua obra, daria essa dimensão de conhecimento para a sociedade como um todo, através de palestras, de textos, enfim. E eu acho um ganho muito grande, porque não só para a comunidade, não só para esse personagem, essa personalidade que passou por Franca, mas que deixou, sentou raízes. Portanto, é vantajoso para a academia, é vantajoso para aquele ocupante da cadeira, e aí, sucessivamente, futuro garantido no que se refere a essa manutenção de cultura, sempre progredindo, sempre evoluindo. Então, esse é um aspecto importante. O outro que eu acho importante também é o desligamento de associados, a tendência e a necessidade também, de acordo com a nota de devolução do cartório, né, é que nós adequemos o estatuto ao Código Civil, ao novo Código Civil. E, claro, uma das exigências é desligamento, as hipóteses de desligamento. No atual regimento, no atual estatuto, não é, todos os acadêmicos efetivos, eles são perpétuos, ocupa perpetuamente a cadeira. Tudo bem. Mas fica incoerente que nós tenhamos uma associação cujos sócios são acadêmicos e que esses não tenham obrigação nenhuma para com a sociedade. Nenhuma. Né? Tem que ter. E o não cumprimento dessas obrigações deve ensejar consequências. Daí, correto o Código Civil e nós vamos ter que suprir essa lacuna, porque não tem previsão mesmo, para fazer esse dimensionamento. Então, como, de que modo, enfim, essa é a discussão que nós vamos enfrentar, queiramos ou não,
dentro em breve. Mas é preciso definir. Então, é uma situação muito ruim para todos que alguns acadêmicos não têm um vínculo algum com a academia, com outros acadêmicos, que também não comparecem de maneira nenhuma, nem mesmo para cumprir as obrigações de anuidade, etc., que é o de menos importância. Eu acho que o mais importante é a interação, o mais importante é a participação na vida acadêmica, o auxílio na construção da academia, na realização da academia, propriamente dita. Então, há que haver entre nós uma pactuação, uma definição dessas condições de quadro. Eu, particularmente, acho que é muito ruim, do ponto de vista histórico, a condição de algum acadêmico ou acadêmica que esteja desligado informalmente da academia. Né? Acho, do ponto de vista histórico, que mensagem fica para as futuras gerações? Não é? Que mensagem fica? Eu sou um membro de uma associação, que é a Academia Francana de Letras, mas, enfim, não participo, não faço nada, não ajudo em nada. Por que isso, historicamente falando, isso não tem nada de positivo aí, né? Do ponto de vista individual, daquele que é acadêmico e, obviamente, claro, do ponto de vista da associação, porque, afinal de contas, estamos associados em função de cumprir objetivos que estão lá previstos no Estatuto, né? Desenvolvimento de atividades culturais, difusão e preservação da língua, né? Cultivo da literatura, isso integradamente, dentro da interação acadêmica. Quer dizer que é troca, quer dizer que é isso mesmo, né? Contato. Então, daí eu achar que é fundamental, nós não podemos ir para o futuro sem, no presente, deitarmos sobre esse tipo de tema, esse tipo de assunto, discutirmos isso e, claro, definir. Então, eu acho que, do ponto de vista das propostas, é basicamente isso, né? O desligamento, a reorganização. Eu fiz a proposta de quantidade, acho interessante aquele formato. Veja, 60 cadeiras, por quê? Porque Franca tem 6 letras. E porque a cada letra corresponde um grupo de 10 acadêmicos e acadêmicas. Cada grupo de 10 tem uma certa autonomia dentro da proposta acadêmica, porque fica melhor esses grupos estarem se comunicando entre si. Então, é mais fácil dividir a academia assim. E aqui, claro, uma vez a cada quando, por ano, por exemplo, aí tem uma reunião geral. Mas a gente sabe que reunir todo mundo é praticamente impossível, não é? E não deveria ser, tá? Mas é praticamente impossível. Então, nesse formato, a gente imagina que está aumentando o número de cadeiras, porque tem pessoas a serem homenageadas, tem pessoas que querem ocupar em número, não tem preocupação em relação a isso, e pessoas de qualidade. Agora, não é que aumenta desproporcionalmente a academia, ao contrário, esse aumento é fictício na medida em que nós teremos, sim, uma academia maior, mais dinâmica, mais capilar em relação a tantas áreas de conhecimento e da cultura. Eu acho que abrigariam aqui os comunicadores, não é? Das letras faladas, jornalistas, enfim, tem na história de Franca, e eu consegui fazer o relato de alguns nomes naquela relação, né? Além de outros também, personagens históricos importantes, Abdias Nascimento, Carolina Maria de Jesus, que tem uma passagem importante por Franca e registra isso numa obra que é conhecida internacionalmente. Eu acho que Franca não pode mais deixar de usufruir desse capital cultural, desse patrimônio cultural que deve ser revertido em turismo, em pontos, não é, de atração,
porque é importante explorar isso para o bem da cultura, da literatura, enfim, do comércio, da economia e assim por diante. Então, acho que a Academia Francana de Letras, ela tem agora a possibilidade de se projetar para o futuro de maneira muito mais consistente, sustentável, dinâmica, e é isso que essas propostas elas têm como meta, tá? Como eu falei, não estou apegado a nenhuma delas. Eu acho que toda opinião contrária, divergente, é ótima, é saudável, mas que ao final das discussões a gente tenha a condição de estabelecer pelo menos bases de consenso, pelo menos mínimos consensos, que isso sim nos move para frente, nos leva para frente. Enfim, da minha parte, como preliminar, né, como apresentação preliminar, é isso. Deixo a vocês aí a complementação desse que discussão, é um debate, acho importante, mas aí estão postos dentro do aprofundamento da discussão daquelas propostas de adequação de estatuto. Eu queria cumprimentar. Seria interessante, o Lourenço, presidente, ouvir mais os nossos confrades, né, nossos companheiros, nossos colegas. Né? Tinha um membro da academia, você deve conhecer, por ter conhecido, o Dr. Pitas, juiz do trabalho. Ele, quando mudou para Campinas, ele mandou até um e-mail pedindo desligamento, porque falou que não tinha mais vínculo nenhum com a cidade. Então, falou uma coisa interessante. Aqueles que não têm ligação nenhuma com a cidade, ligação nenhuma com as letras, ligação nenhuma com a nossa cultura, ele falou isso e pediu desligamento. Ele foi membro, fundador até. Membro fundador. Essa parte seria interessante. Com relação a esses nomes como patrono, você citou Abdias, é muito interessante também. Carolato, também eu acho interessante, né? E poderia ser também academia ligada um pouco às artes também, né? Como academia de letras e artes. Com um músico, pintor, um artista, todas as artes poderia alguém de muita importância estar envolvido. Agora, eu não sei se vai haver barreiras com relação ao número de membros para 60. Porque parece que costumeiramente as academias são 40 pessoas, né? Eu não sei quantos membros, se é genérico isso, se é. A Academia de Letras, Brasileira de Letras, são 40 membros também. Então, aí eu não sei se vai haver barreiras, alguma oposição, tudo. Mas esse início de homenagear esses patronos, essas figuras importantes que foram francas, é interessante mesmo. Não é? E alguns membros, eu já citei até um deles, Alfredo, poderia ser patrono também. Ele foi um homem de vasta cultura em Franca, tudo. Para não ser esquecido amanhã, né? E ser estudado. Eu estou de acordo com com essa iniciativa. Só com relação ao número de cadeiras, a gente sabe estudar melhor. Eu não sei ainda a opinião dos demais. Agora, aqueles
que não comparecem mesmo, precisava ouvir deles se eles têm interesse em continuar. Se não tiver interesse em continuar, só para fazer parte como membro vitalício e não participar de nada, ele poderia ele mesmo se desligar, né? Porque não justifica mesmo aquele que não tem vínculo nenhum, não tem interesse nenhum só para usar o nome. E eu acho também que ele precisava participar, né? Participar mais. Colaborar com a academia financeiramente e também com as suas ideias, com a sua presença, tudo. Mas seria interessante ouvir se a pessoa quer continuar ou não. Eu acho importante isso, né? Não haver um desligamento assim sumário, né? Sim, ouvir se tem interesse ou não de participar, de continuar participando. Eu também concordo com o Walter. Bom, eu acho fundamental introduzir isso no regimento. Porque senão nós podemos chegar a um ponto em que, se os acadêmicos não quiserem participar, de forma implícita, a academia sucumbe, né? Então temos que estimular essa participação. A gente poderia bolar um procedimento, intima para participar, por exemplo, colocar um requisito, uma participação mínima ao longo do ano. A gente pode flexibilizar isso aí em razão de critérios como saúde, critérios como idade avançada, que nós temos acadêmicos já de idade avançada, outros com problema de saúde, ou saúde na família, e criar um procedimento, por exemplo, ausente tantas sessões ordinárias, ele vai ser notificado a comparecer numa próxima para manifestar interesse se quer continuar ou não. Se não comparecer, aí sacramenta-se a exclusão com essa oitiva, com essa possibilidade de ouvir a pessoa. Eu acho que seria interessante. Sem justificar, né? Exatamente. Dava para ele um prazo, sei lá, de 3 sessões ordinárias para comparecer e manifestar, não precisa nem se justificar, manifestar interesse em prosseguir, e uma vez ausente ou tacitamente, ou ainda que de forma explícita, se ele manifestar, não quero mais, poderia-se criar esse procedimento de exclusão da academia. Com relação ao aumento de cadeiras, eu também acho que precisamos de uma discussão maior com os demais membros, né? Porque eu acho que nem todas as que tem hoje já estão ocupadas, né? Então eu acho que a gente poderia amadurecer melhor a ideia, ver o formato, porque na verdade, se a gente tiver 40 atuantes, a gente não precisaria aumentar. Para ser, nem ia caber 40 numa reunião, todo mundo falar alguma coisa. Então eu acho que são ideias que podem caminhar juntas, mas essa ideia nossa de trazer o pessoal para a academia, os membros, para a participação, então acho que a gente precisava aguardar isso aí para ver como é que vai ficar e ir estudando. Eu concordo também com a alteração das cadeiras, né, dos patronos. As que estão vagas já poderia ser feito de imediato. Agora, eu vejo com uma certa ressalva aquele membro que já tem um patrono, né, e você vai mudar o patrono para colocar um francano. Pode ser que ele não se sinta muito à vontade com essa mudança, mas a gente poderia já instituir que, assim que a cadeira vagasse, cadeiras vagas. As cadeiras, à medida que forem vagando, vão sendo incorporadas, inclusive os nossos próprios, poderiam ser patronos, nossos próprios acadêmicos, como o Dr. Alfredo Palermo, poderia ser um nome de patrono, né? O próprio Joca também, Cariolato. Temos... então eu acho que seria interessante. Agora, eu gostei também da ideia de abrir não só para a literatura, porque a arte e a própria língua se manifesta de diversas formas. E Franca é uma referência, por exemplo, na área do esporte.
nacionalmente. Na área também da música. Temos músicos aqui de nível internacional e nacionalmente conhecidos, por exemplo. Então, eu acho que daria para fazer essa abertura maior, né? Por exemplo, uma letra de música, né? Ela chega muito mais no ouvido da população, do povão mesmo, do que, às vezes, uma poesia ou um conto. Muito mais fácil, né? Ela chega, fica e vai entrando e batendo devagarinho até se consolidar ali, e dar o recado, né, de maneira incisiva. Nos cortando, nós tivemos em Franca uma orquestra, Laércio de Franca, sim, conhecida famosa. nacionalmente. Sim. Nacionalmente. Se apresentava nos grandes salões de baile de São Paulo, da cidade de São Paulo. Foi famosíssimo. Famoso. Então, é uma pessoa que também não pode ficar esquecida. Não pode ficar esquecida, né? Poderia ser esse nome também. Exatamente. Então, assim, eu concordo com essas inovações. Não teria problema também em aumentar o número de cadeiras. Eu só acho que a gente precisaria de colher mais informações dos demais membros, dos fundadores, talvez, e tentar fazer da melhor forma possível. Mas eu acho que o caminho é esse. Nós temos que estimular a participação, talvez até nos promovendo a participação nas sessões. Olha, vamos fazer uma vaquinha mesmo e vamos nos publicar aí, vamos botar um cronograma. A academia, nós vamos fazer aqui um consórcio, vamos bancar uma publicação numa mídia qualquer aí, ou numa coletânea a cada 3 meses, aí esses que frequentam vão se publicando, se divulgando, seria muito interessante também. E estimulando as pessoas, não, eu vou começar a participar, porque o pessoal lá divulga, ajuda, dá esse incentivo aí de publicação, né? Eu acho que o caminho é esse, né? A gente poder trazer os membros, né? Eu acho que deveria também nomear essas cadeiras que estão vagas, né, já de pronto, para trazer gente nova também, novas ideias e para ajudar. Bom, é isso. Muito bom. Bem. Legal. Eu acho que essa da nomeação dos novos membros, né, para fazer a ocupação das cadeiras vagas, tem uma prejudicial aí, que é a seguinte: nós temos uma mudança de estatuto em andamento, né? Ah, sim. Então eu andei pensando nisso, falei, bom, e aí, como é que vamos fazer? A pressa em entrar com a ação e resolver essa questão jurídica, né, deixar ela regularizada, é porque a partir daí já fica mais fácil de fazer, né? Eu não sei se, do ponto de vista... Alterar o estatuto, o regimento interno, né? Eu acho assim, se agora abrir o processo, se algo, né, bom, se algo que dá para fazer a gestão disso... Já entra num novo regime, né, num novo estatuto, inclusive com regras de participação mais claras, para não haver nenhum tipo de... com essa alteração já das cadeiras, pode ser que a gente não consiga antes do estatuto novo. Isso, já colocando tudo já em novo formato, né? Sim. Eu acho mais prudente. Agora, é fato que tem uma demanda, tem muitas pessoas de qualidade querendo fazer parte da Academia Francana de Letras. Mérito de todos os acadêmicos que passaram, que deixaram, não é, essa estrutura, esse nome, bacana, isso é bom, é legal de ver. Mas, do ponto de vista nosso, que nós estamos na diretoria, não dá para também deixar correr uma coisa que não está funcionando, né? Então, como você colocou, Silvia, é isso aí, tentar, de todas as formas, trazer as pessoas que já são, né,
acadêmicos para essa participação, para essa interação acadêmica. E, claro, tem formatos, então, invariavelmente, eu ligo, eu coloco no grupo aqueles que me autorizam, enfim, isso está sendo feito para todos que queiram, né? Bom, vamos lá. Tem aquele que não quer, aquela que não quer, e tudo bem também, respeito absoluto. Mas é uma situação, do ponto de vista de jurídica, é um impasse. Né? Não dá para, então deixa assim, não tem como deixar exatamente, assim. a gente tem que criar esse mecanismo, porque se de repente você tem 40 membros, se 36, 37 não quer participar, você extinguiu a academia. Né? Então tem que ter esse mecanismo de punitivo, de estimular a participação. Temos que estimular com ações positivas, né, que é trazer isso que eu disse, por exemplo, financiar uma publicação daqueles que participam, ou então ajuda, mais do que a publicação você vai lá e se banca, dura a divulgação, né? Uma divulgação pela academia é muito mais forte, né? Talvez entrar em contato com outras academias também para trocar experiências, ideias, né? E aí a pessoa vai se interessar a fazer parte desse dia a dia para estar junto dessas atividades. Mas também com uma punição, né? No sentido de que, olha, não veio ao longo do último ano, dos últimos 6 meses do ano, e também não se justificou. Então, não há razão para continuar. Né? A síntese é bem essa. Eu sou parte de uma associação, eu faço parte de uma associação associada. É um ingresso voluntário. Foi convidado e aceitou o convite. Você aderiu a um contrato, a uma sociedade. É óbvio, não só porque o Código Penal ou o Código Civil está exigindo, mas é óbvio que essa relação jurídica, ela estabelece direitos e também deveres. Deveres esses que não constam aqui no Estatuto, é só direitos. E isso não pode. Até porque eu acho que tem coisas que com a pandemia vieram para ficar. Por exemplo, as mídias, as reuniões online. Quando tivermos a presencial, nós podemos fazer uma, ainda que extraordinária, pelo menos semestral, online, para possibilitar aquele que tem dificuldade de locomoção, de sair de casa, para deixar aberta a possibilidade. Para uma pessoa que se mudou, mas não perdeu a ligação com Franca, como seria o caso do juiz que foi referenciado pelo Walter, uma pessoa que quer manter esse contato, e para facilitar, poderíamos manter algumas reuniões virtuais, ainda que extraordinárias, pelo menos 2 por ano, por exemplo, para possibilitar essa participação. E criar também um mecanismo, já que, pelo que eu vi até aqui, muita gente tem outros afazeres, outras preocupações também, criar um mecanismo de, como tem no serviço público, uma licença, um período, sei lá, de 1 ano, prorrogável, mais 1 ou até de 2 anos prorrogáveis, para essas situações. A pessoa vai se mudar para a casa de um filho, ou vai sair às vezes até do Brasil por 1 ano, 2, depois volta, perde essa licença, passou o prazo, volta, não tendo interesse, exclui, para deixar assim amplas possibilidades, né, para cobrir a maior parte das situações possíveis, né, criar essa licença, né, e a pessoa também não ficar tendo que se justificar, né, já vai lá, olha, quero tirar uma licença aí, sei lá, de 1 ano prorrogável ou de 2 anos. E eu acho que isso é fundamental no Estatuto Novo, ter esses mecanismos de estimular realmente a participação. E eu registro também isso. Historicamente, não é? É ruim, do ponto de vista de registro histórico, não é? Ficar constando essas lacunas, tá? Amanhã, novos ocupantes, novas cadeiras, mas esse antecessor, essa antecessora, quem era? O que fazia? E vai só encontrar lacunas, vai encontrar essas questões que são de demérito e não precisaria ser, né? Então, não se pede uma presença insuportável, uma coisa assim, nossa, que sacrifício. Não, nada disso, muito ao contrário.
Tem que ser algo gostoso, prazeroso, a interação acadêmica. E aí, criar essas condições de que, realmente, dentro de sã consciência, eu participar da academia é um prazer, não é só uma obrigação, é um prazer interagir com vocês e com tantas outras pessoas, de, sabe, trocar informação. No caso do Walter, ouvi-lo, né, falar das memórias da academia, isso é uma delícia, né? Então, isso eu acho que é importante das pessoas tomarem consciência. Ou, não quero. Opa, que legal. Desligue-se. Não é? Com muita tranquilidade, simplicidade. Eu não quero, não me adaptei, não gosto. Ótimo. É até melhor. Do ponto de vista biográfico, me entende? É até melhor do que essa pendência, essa ausência, né? Eu acho que nós precisamos investir na conscientização para que as pessoas se posicionem. Concordo com você, Walter, né? Não vai se desligar ninguém sumariamente, muito ao contrário. Eu, particularmente, não vejo ninguém sendo desligado, ao contrário. Eu vejo as pessoas voltando, interagindo, trazendo aí, olha, eu estou nisso, eu escrevo sobre isso, eu fiz isso tal ano, olha, nas reuniões que eu participei, foi assim. É uma delícia, é uma maravilha isso acontecendo, né? Agora, é um impasse jurídico que precisa ser resolvido, essa lacuna precisa ser preenchida, não é? E isso tem que acontecer. E aí, o detalhe de modificações de estatuto, duas coisas muito importantes. Uma, sobre a extinção da academia. Você falou nisso, Silvio, né? De repente, os acadêmicos perderem interesse e a academia pode se extinguir, é verdade. Mas olha só, nas hipóteses de extinção, se extinta a academia, está no estatuto, todo o seu patrimônio reverterá para a Universidade de Franca, para a Unifran. Não existe Unifran mais. Pois é. E sim, a academia tem um patrimônio considerável. Eu tenho mais a miúde tomado conhecimento. Nós temos um acervo tombado e que é precioso. Culturalmente, no futuro, para a história de Franca, no futuro, né, para a história de Franca, objeto até de pesquisa, melhor que se doasse para a Unesp, né? Porque tem um curso de história lá. Sim, né? Então, eu acho ou para a municipal, que já que a gente recebe fomento do município, temos um curso de letras também na Unifacef, né? Provavelmente, acho que temos um curso de letras. Naquela reunião que eu fiz com o Everton lá na prefeitura, esse tema surgiu e, salvo engano, foi ponderação dele mesmo, ele que trouxe essa ideia. Se extinta, o patrimônio reverterá a uma instituição congênere. Quer dizer que ficaria uma possibilidade de, em havendo extinção da FL, outra academia que fosse criada pegaria esse patrimônio. A discutir, a ver, não sei, tem vantagens, desvantagens, enfim. Mas, veja, são temas que forçosamente nós somos obrigados a enfrentar. E depois, olha só outro aspecto importante, aí do regimento interno. E eu falo para você com muita tranquilidade, Silvio, que, né, para o Walter também, nós entendemos bem dessa área, dessa dinâmica, mas olha só, para haver sessão, está no artigo 11, é indispensável a presença de pelo menos 5 acadêmicos. Ou seja, nessa reunião que nós estamos fazendo, ela não pode ser tecnicamente chamada de sessão. Para ser, teria que ter, no mínimo, 5 acadêmicos. E continua. Para as votações, aprovação de atas e deliberações, tem que haver um número não inferior a 1/3 dos membros efetivos. 1/3 de 40, vamos pôr 13 e alguma coisa, 14.
Tá? Ou deixa por 13, vai. Mas 13 mesmo. Sem 13 membros efetivos, não tem aprovação, não tem votação. E eu não me lembro de uma reunião que tenha tido esse número de acadêmicos. Eu não me lembro. Eu também não me lembro. Claro que na posse, na nossa Agora, posse. imagine se a gente sobe para 60 já. Aí vai precisar de 20. É. Não, Isso. 21. Não, sem dúvida. É. A dinâmica dos 60, ela tem um truque aí que é importante. Se dividiria em grupos de 10. Quer dizer que 10 com um coordenador por grupo é outra configuração. A deliberação, por exemplo, para fazer assembleia, para votar, etc., aí não precisaria ser 60. Pode ser menos, considerando que nós dividimos 6 grupos, entendeu? Então, 2, 3 por grupo, eu não sei. Aí é questão de conversar. A vantagem de aumentar é o número de patronos, o alcance para a gente abranger o maior número de artes, de letras, de conhecimento, de áreas de conhecimento das artes. Né? Essa é a vantagem. 40 é pouco, 60 daria para brigar. Porque você tem que prever também que tem toda essa dinâmica de tempo. Não é? Então, nós vamos fechar o patronato no tempo. E para escolher essas personalidades, eu, sem dúvida, eu fiz a contagem aí, tem números sobrando. Vai ser difícil, por exemplo, fazer essa escolha, né? E membros, né? Pessoas para ocupar essa cadeira. Mais uma vez, a questão do tempo. Ao passar do tempo, de pouco tempo até, vai ter a mesma questão. Fecham-se as oportunidades, as cadeiras ficarão preenchidas. Então, o que nós precisamos é encontrar uma dinâmica de funcionamento, né, da academia. Né? E aí, pois não, vó. Lourenço, no início, quando eu ingressei, fui da terceira turma, primeira fundação, terceira turma, reunimos lá na Carolato, tinha 30 membros, sempre reunia em torno de 12 a 15 membros. Sempre. Começava, era uma reunião simples, começava, o presidente abria a sessão, tinha uma sensibilidade, depois uma palestra, toda reunião tinha uma palestra. De um membro da academia ou de um convidado. E depois era a palavra livre. Um podia declamar, outro podia falar que estava escrevendo, cada um se manifestava. Sempre tinha 12 a 15 membros. E a academia não tinha mais que 30 membros na época. E era metade. E tinha muito calor humano, muita amizade, muita participação. Depois foi alguns membros daqueles antigos foram falecendo, e foi diminuindo, parece que o interesse, eu não sei, mas ela sempre reuniu. Ela sempre teve um grupo, um número mínimo, mas sempre reuniu. Mas eu participei recentemente de um concurso lá em Araguari. A academia ela tem 51 anos, parece, que estava comemorando. E participei de uma live lá. Estava quase todo mundo presente. Eu não sei porque, se é Minas, viu? Mas Minas é mais cultural mesmo. É, muita participação. Uma palestra, duas palestras que eu ouvi lá maravilhosas. E uma empolgação danada, uma alegria intensa nos olhos de cada um. E eles fazem esse concurso nacional. Um concurso nacional. E o prêmio não é grande, não. O prêmio parece que é R$ 1.000, primeiro lugar, segundo lugar.
R$ 500, uma coisa assim, a área de poesia e de contos. Eu entrei na área de contos, até fui agraciado lá com uma menção honrosa, tudo, mas fiquei muito contente, talvez por bondade deles lá. Mas eu gostei da atuação dele, do número de participantes, da sensibilidade, e tinha muita gente de fora participando, gente de Belém, gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, entrando online. Eu não sei como que eles conseguiram. Até a Dora de Cássia, a presidente da Academia de Cássia, tem muita ligação lá. Eu não sei como que eles conseguiram transformar aquela academia numa academia assim muito famosa, famosa em participação, em muito interesse entre eles, uma empatia muito grande. Eu fiquei. Aí participei de um. Eles me convidaram a participar também de uma outra cerimônia que eles fizeram lá. Eu só assisti. Mas tem 51 anos de vida. É muito tempo, né? E eu acho, Walter, que nós chegaremos nesse nível aí. Né? Nós passamos, é uma fase, né? Eu acho que essa é a fase. De regularização. Isso, é isso. É uma fase importante. Eu acho que nós estamos jogando agora esse futuro, não é? O que a gente quer é justamente isso, um legado desse nível. A gente fazia também, lançava livros dos membros da academia, todos os finais de ano a gente fazia um encontro festivo num restaurante ou na casa de um acadêmico. Todo ano tinha. Um encontro festivo, e tinha muita amizade entre os acadêmicos. Depois foram falecendo aqueles acadêmicos mais antigos, e eles tinham muito interesse na participação, muita coisa para oferecer. O Alfredo até participava da Academia de Ribeirão Preto também. Lá tem duas academias. Uma academia de letras e outra de artes. Só de artes. Pintores, de músicos, todas as artes, né? Teatro, cinema. E eu e o seu Carlos de Assunção e o Luiz Cruz participamos um dia de uma reunião deles. O seu Carlos foi homenageado lá, tudo. Eu estive na academia de lá. Mas o Alfredo falou que a academia de letras de lá se reunia num restaurante. Num restaurante, no sábado de manhã, beliscando, assim, petiscos, coisas assim, falando. Era bem descontraída. Ele falava, é diferente daqui. Eu não sei. Talvez seja o costume do local, né? Seja a cultura local. A hora que voltar à normalidade, a gente pode pegar esse pessoal aí pela boca também, né? A gente compra uns negocinhos aí, um salgadinho, um refrigerante, aí aparece o pessoal. Vai. Mas então, é uma fase, a gente tem completa compreensão e entendimento disso, vai. Essa fase é necessária, de regularizar primeiro. Isso. Eu acho que os vínculos deles estão sendo fortalecidos de uma maneira geral. Eu acho que tem muita gente pensando, né, que tinha até tirado a academia da cabeça, está pensando a respeito, está acompanhando, né, o movimento que nós estamos fazendo. Eu acho que tem investido em reuniões literárias e tem sido muito interessante. Está havendo muita participação nos grupos também do WhatsApp. Isso. Muito interesse, sim. Isso. Então, eu acho que nós estamos, tá tudo bem, tá legal. É normal, né? Eu acho que é normal essa fase, esse momento. Eu tô pondo os temas, eu acho que é importante colocar o tema, né?
para provocar discussão, para provocar essa necessidade de interagirmos em nome do coletivo, porque a academia é um patrimônio, né, histórico e cultural de uma comunidade ampla, que nós estamos, né, transitoriamente para aqui com responsabilidades, sim, mas também com essa possibilidade de interferirmos, de contribuirmos. Essa é a ideia. Boa noite, Silene. Oi, tudo bem, gente? Bem, você? Tudo jóia. Desculpa chegar agora, eu saí do coral agora. Curso não tem problema. Seja muito bem-vinda e saiba, por dever de ofício, eu tenho que avisar que a reunião está sendo gravada. Né? Tá bom, eu vou ouvir depois, vou assistir. Tá legal. Enfim, como nós estamos continuando aqui, Sirlene, o tema você já sabe qual que é essa questão de adequação do estatuto. Nós avançamos bastante nessa discussão, nessa troca de ideias, nesse debate, né? E, enfim, está sendo bastante produtivo. E você, querendo, pode entrar na conversa, você certamente tem muitas contribuições a fazer, para te relembrar aprofundamento da discussão das propostas de adequação de estatuto, no que se refere a efetivos, reorganização das cadeiras, quantidade, patronos, e ingresso de novos membros. Então, a premissa é de deixar a academia mais francana e mais vinculada com a cultura e a história locais. Então, a respeito dessa aquisição, né, de outros membros, aquisição não, de posse, sei lá como que é, que eu nem sei como fala. Ingresso, né? Ingresso, isso. Tem umas sugestões que a gente deu anteriormente, está valendo? Algumas indicações? Não. Ainda não falamos sobre isso, né? Não, eu falo das anteriores. Não tem nem... curiosidade. Aí recomeça tudo. Se for reabrir, aí abre prazo para indicação de nomes. Certo. Eu contei um pouco da história da academia, quando a gente começou, quando nós ingressamos, Sirlene. Se reunia em torno de 12 a 15 pessoas, dos encontros, dos livros que lançamos, das reuniões festivas em restaurantes, né? E contei um pouco. Teve uma reunião que você faltou, você não estava, que a gente falou sobre isso, a Perpétua e eu. Nós lembramos muito, assim, a respeito das nossas reuniões, né? Porque você e eu, mais 4, né? O Joca, o Nelson Damasceno, o Andrade, né? Não, o Andrade não sei se foi junto com a gente. Ingressaram depois. Foram 6. A gente ingressou em 2001. Então, antes disso, não tinha assim tanta coisa, né? Aí a Perpétua e eu comentamos, inclusive, as reuniões que a gente fazia lá fizemos na casa do professor Alfredo Palermo, né? Ele já estava adoentado, então a gente fez reunião lá. E as nossas reuniões tinham, assim, bastante gente, né? Sempre na casa do Cariolato, inclusive o Wagner Voss, que era uma pessoa incrível, que sempre abria as portas para todo mundo, em termos de cultura. Ele não trabalhava à noite, porque a Casa da Cultura ficava fechada durante a noite, mas a gente chegava, ele já estava lá, esperando a gente na porta, com tudo arrumadinho, lá no fundo, aquele lugar lindo, né? Então, ali era movimentado, tinha quadros, tinha muita coisa bonita, tinha mesa com cadeiras, ele já deixava a mesa com uma toalha bonita e ficava esperando a gente. Servia água, tirava fotos e mandava para nós, em toda reunião ele mandava as fotos por e-mail. E na época do Joca também, nós reunimos em vários lugares, né? A gente não tinha sede, a gente era enxotado, entre aspas, né? Cada vez que mudava o prefeito, a gente saía de mão abanando, né? Perdíamos muitas coisas, nosso material, perdemos muito. Fizemos reuniões lá na Unifran, que também ali dava a impressão mesmo de academia de letras, que era tudo muito lindo, né? E sempre
entre nós, ou então convidava pessoas de fora para fazer palestras, nós falávamos sobre o nosso patrono, um apresentava o outro, como a gente faz hoje, e sempre toda reunião a gente fazia rodada de poemas, né? Então, assim, foi. Você lembra também, viu, Lourenço? Na época do Andrade, foi feita uma homenagem aos músicos. Eu ia falar Cada sobre reunião convidava um músico com um tipo de instrumento. Eu tocava cavaquinho, tocava bandolim, eu tocava violão, eu tocava um órgão, sax, instrumento de sopro, instrumento de percussão. Então, a gente dava um pequeno cachê para cada um, e toda reunião tocavam 2, 3 músicas, né, Silene? Então, eu ia falar sobre isso, que homenagear os músicos. Foi interessante. Isso, cada presidente tinha, assim, um jeito diferente de fazer as apresentações. Então, eu ia falar sobre isso, que o Andrade inovou nesse sentido. Então, sempre tinha músicas, inclusive a Clarissa tinha vindo para cá fazia pouco tempo, ela fez a apresentação, né, com violão. Tivemos presença do Zé Marques, do Fausto Henrique, que faleceu esses dias, infelizmente, né, filho de amigos nossos. Nossa, era um grande músico. Então, tivemos muita gente lá, né? Cantando. Saulo também. Então, era assim, tudo umas reuniões muito agradáveis, tanto a parte, né, de falar de literatura, com as nossas declamações, e descontraídas também, né? Tinha, assim, uma grande ligado à arte, né? participação, era mesmo. E nós sempre participamos em saraus e escolas, né, Walter? É verdade. Inclusive, vocês, no começo, faziam aquela rodada de poemas em escolas. Eu mesma convidei vocês 2 vezes para ir no Otávio Martins, onde eu dava aula. Foi lá que eu conheci você, o Andrade, Zé Roberto. O São Carlos eu tinha conhecido antes, que eu também convidei a turma para ir no Estreito. São Carlos. Sou Carlos, Sou Carlos, o Luiz Cruz, Marlene Becker, que é minha amiga de muitos anos, de Pedro Orgulho. Quando eu trabalhava no Estreito, eu fazia concurso de poesias, concurso de crônicas, e eu convidava sempre escritores para fazer parte do júri, né? Então, de uma das vezes, a Marlene Becker esteve e o Cruz também. Então, eu li com meus alunos no ensino médio, eu li livros do Cruz, inclusive eu li o Sussuarões com a turma. Maravilhoso, eu reli outras vezes, porque esse livro é fantástico. Aí a gente fazia um trabalho e chamava o escritor para ir à escola. Então, assim, foram momentos incríveis. Ô, Sirlene, 3 perguntas para te fazer. Sobre aumentar o número de cadeiras, você tem posição nesse sentido? Eu Ou acho diminuir, não sei. Não, eu acho que seria. Nós seguimos assim o modelo da Academia Brasileira de Letras. Eu acho que mais do que as 40, já nós vamos ficar com muita gente. E pensando que a turma não participa, não é? Não adianta ter aí uns 100 e ninguém fazer, sabe? Só ter assim. Só ter nome, status, falar que participa da Academia Francana de Letras. Eu acho que a gente tem que arregaçar as mangas. As mangas mesmo, né? Inclusive, nesse sentido, eu acho que eu devo ter faltado, desses anos todos que eu estou na Academia de Letras, eu devo ter faltado umas 2 vezes em reuniões que eu viajei. Eu não gosto de perder de jeito nenhum, porque sou eu que perco. É lógico. Outra coisa, Sirlene, sobre os patronos. Torná-los mais francanos. Gostei muito da ideia, da sua ideia, de autores francanos, né? Nós temos aí o Alfredo Palermo, João Penha, Álvaro Azuz. O Cariolato seria o nosso patrono geral, né? Eu acho que esses francanos seria, nossa. O patrono não precisaria ser da literatura, o patrono da cadeira. Agora, o ocupante da cadeira, o efetivo, aí sim nós temos que ter essa vinculação, porque tem, né, a premissa do estatuto aqui, a vinculação na língua. Mas mesmo assim, eu acho que dá, pelo estatuto, que ele fala que é possível,
não é? Desde que a pessoa tenha o saber reconhecido, eu acho que o radialista, Ah, então, com o que lida certeza. com as palavras, o pintor, o Nossa, escultor, o quanta músico, pessoa. esses todos São são artistas. bem-vindos, né, à São academia. artistas, né? É. Então, e essa é uma discussão, e eu por ser a síntese da discussão, eu queria te ouvir nesse aspecto, né? Eu acho que tá legal, tá Eu suficiente. gostei muito da sua ideia. Agora, Plenamente. músicos eu não tinha pensado em outros artistas, mas se a gente colocar o Cariolato como nosso patrono, não pode ser? A É turma uma Patrono ideia, de uma tem cadeira. ideia? Hein? é uma ideia. Porque tem Patrono que de ser uma cadeira. um patrono geral, é patrono de uma cadeira, não é? Não, mas eu pensei patrono da academia, né? Não pode? Não teria como? Não Não sei. sei, eu não consigo enxergar a possibilidade, não é? Ai, Então, os patronos estão vinculados a uma cadeira. certo. Mas eu pensei que pudesse ter um patrono geral. Um patrono geral. Passou pela minha cabeça. Um patrono da academia. Aí seria o nome, né, da Ah, academia. o Nossa, nome da academia. seria. É, eu pensei assim, mas eu não consegui ainda pensar. É, aí a mudança é mais profunda, né? Eu, Legal, é? eu penso, Tudo fazer, né? Aí eu muda penso que tudo, né? se fosse o patrono da cadeira, ele seria Hum, estudado É, pela pessoa, pelo escritor também. da cadeira. Aham. Então, trazia é. muito mais interesse. Não seria Ah, assim? então, mas um patrono da academia francana seria legal, né? Então, Patrono, ele vai ser patrono da é academia. patrono mesmo, assim, fixo, sabe? Seria Sim, muito ele legal. vai ser junto com outros francanos que também têm destaque, Cadeira, né? também são personalidades. Cadeira. Assim como nós É, podemos escolher o Joca, né? sim, O sim. Joca, o professor Alfredo, o doutor Álvaro Azus, tem tantos, né? Nelson Damasceno, que era uma doçura, meu Deus. Foi embora tão Eu acho que novinho. é por aí, e isso enriquece a academia na medida em que nós vamos trazer a obra Aham. desses acadêmicos, ou, enfim, autores, artistas francanos, para É, novas gerações. E eu acho Uhum. que isso interfere até no acervo, importante. porque a biblioteca, a nossa biblioteca, a meu ver, e ao ver da Ivani, e ela que montou isso, Uhum. ela disse, ela tem três seções, basicamente. Uhum. Escritores nacionais, escritores locais Uhum. e acadêmicos. Certo. É uma forma interessante de nós vermos que, dentre escritores de renome nacional e acadêmicos e patronos, né, tem uma certa interface, mas não necessariamente se comunica. E Uhum. eu vou repetir o exemplo do Antônio Constantino. Achar os livros dele no sebo, na estante virtual, foi muito bom, tem sido muito bom. Uma oportunidade de mergulhar na obra, uma particularidade. Eu tenho usado nas minhas postagens no Facebook para, tá? Para, não para. Uhum. E é verdade que hoje a língua está sofrendo várias aproximações entre discurso e escrita. Não Isso é? O discurso precisa, é né? mais informal e Uhum. a escrita tem se tornado mais informal. Então, eu fiz isso. No livro do Antônio Constantino que eu tenho, que é de 1939, tem o Prá lá. O Prá já Uhum. está lá. Quer Legal. dizer, aí, claro, já remete a gente para uma outra análise. Vamos ver isso, procurar alguma coisa na época, para saber se isso era uma tendência, o que era, não é? Não é, então a gente imagina que é uma novidade, mas não é. De repente isso já era, não Mas é? aqui nós temos muita influência de Minas, né? E o mineiro normalmente fala assim, mais tranquilo. A respeito da biblioteca, nós tínhamos colocado o nome do Joca na biblioteca, porque assim que ele desencarnou, até foi eu que Fez uma falei doação muito grande, né? além dele ter sido, né, nosso presidente, foi um inovador, amigo de todo Uhum, mundo, fantástico. Nós ganhamos muitos livros da família, ganhamos estantes. uhum, Eu fui buscar, inclusive, sabe?
Então, a gente tinha colocado o nome dele na biblioteca. Tem outra coisa que eu queria falar a respeito disso também, mas eu não me lembro. Ah, que inclusive nós podemos trocar os nossos patronos, se quisermos, né? Por exemplo, a Maria Luísa, o patrono dela era o Zé de Alencar. E hoje é Guimarães Rosa. É. Então, se alguém quiser trocar, isso aí também estava no estatuto, que seria, acho que estava no estatuto, porque não tivemos problemas, não, para mudar. Eu não quero mudar o meu. Eu Alguém não quiser. conversei com a Maria Luísa, como, por exemplo, mas a Maria Luísa é uma especialista em Clarice Lispector. É, Ela demais. conhece muito. De repente, Muito, ela sabe ela tudo. poderia ter interesse nessa mudança, mas foge um tanto dessa proposta de Mas ela adora. francanizar, né, É. a academia. Ela Mas, adora enfim, Guimarães Rosa também. é, é, Muito. enfim, Esse é do Cruz, né? Hein? É Luiz Cruz, não é? Não, Guimarães Rosa? é o Graciliano Ramos do Cruz. Ah, é. Graciliano, ele adora o Graciliano Ramos também. A gente até sabe do gosto dos colegas. e tem uma importância isso, né? Tem também isso como algo importante da história e da memória da academia. Uhum. Não dá para desprezar. Mas por isso que essa discussão, ela teve início, né? Começou, mas nós não precisamos também querer acabar e fechar a discussão. Não. É só questão de aproveitar oportunidades. Uhum. Na proposta que foi judicializada, Uhum. o que se pede é eu, como representante da academia, organize essa assembleia extraordinária Uhum. para que nós façamos duas coisas, basicamente. Primeiro, referendar todas as atas passadas Uhum. de sucessão, enfim, tudo referendado. Então, ó, tá tudo certo, chancelamos tudo isso. Nós só salvamos uma história e efetivamente damos juridicidade a tudo que foi feito Que bom. até aqui. E, na outra vertente, as modificações do Estatuto para adequá-lo ao Código Civil, ao novo Código Civil. Entre essas aí tem as propostas todas e aquilo que nós inevitavelmente teremos que fazer. A mudança de cadeira, etc., não precisamos fazer. Vamos precisar fazer, em caso de extinção, para onde vão os bens, nós vamos fazer e temos que fazer essas hipóteses de desligamento, enfim, essas bases. Mas isso não tem necessidade de fazer. Só que, veja, é tão importante aproveitar essa oportunidade que se nós pudermos avançar nesse debate e já chegarmos numa condição de fazer essa mudança no estatuto também, você ganha tempo, mas você ganha esse dinamismo, porque aí na fase seguinte, aí já vem, não é a ocupação das cadeiras que estão vagas, aí nós Para temos uma caminhar, né? dinâmica completamente É um diferente. caminho a percorrer, né? Isso. Essa é a ideia, colocar o motivo de estar colocando isso na agenda, né? Nós temos Isso uma vai ser uma agenda necessidade, importante. né? A respeito do estatuto, o Everton quis participar, não é? Você falou com ele, se sentaram a respeito? Sim, Tá. nós tivemos uma reunião na prefeitura de 2 horas e 15 minutos, É. muito produtiva. Estávamos eu, Everton e o Zé Borges, Uhum. né, além da secretária do Everton, a Marcela. Uhum. E bacana, fluiu, legal, tudo certo. Sobre essa reunião, tem lá a postagem do próprio Everton no grupo, colocou lá o que Eu acho que eu vi. a síntese de tudo que foi ali Uhum. discutido. Então é isso. E mais, eu acho importante nós dividirmos isso, porque ainda hoje eu estive lá na Casa da Cultura para olhar nossas salas e tal. Uhum. O que tem ali? É uma sede boa. Eu acho que a academia nunca teve uma sede tão boa. Tem possibilidades de ter uma sede, a melhor sede até então. Uhum. São 3 salas razoáveis. Em cada sala
cabe uma estante. Eu tinha dimensionado as estantes para ir até o teto por causa da quantidade de livros, etc., mas isso é inviável, né? Eu coloquei isso no grupo. Estante convencional, normal, aquela que você pega o livro, não precisa de pôr escada, cadeira, isso não dá certo. Quer dizer, que diminui o espaço de armazenamento de livro, mas ao mesmo tempo também nos obriga a ser seletivos. Então, vão para a estante os livros que têm a ver com a academia, com os objetivos da academia. O que está no acervo, nós não precisamos colocar na estante, nós podemos depositá-los. E o próprio Everton nos garante um lugar de depósito para aquilo que é acervo, está tombado, mas que não tem necessidade de estar na biblioteca da academia. Então, isso é tranquilo. E outra, parte desse acervo pode ser remanejado, ir para a biblioteca municipal, porque tem mais interesse para a biblioteca municipal do que para a academia, né? Então, isso está sossegado, está tranquilo. Acho que vai ficar uma sede bacana. A sala de reuniões é dividida com o acervo do Cariolato. Eu vejo o potencial de ficar bonito, acolhedor, uma interação bonita entre a academia e o Cariolato. Eu acho, isso também me leva a fazer esse pleito de que o Cariolato seja patrono, porque tem tudo a ver. Sempre teve, né? Desde que as reuniões eram na Casa Cariolato, mas tem tudo a ver agora também. E, além do mais, era um gênio. Sim, sim. Mas se comenta, Lourenço, ele tinha uma grande amizade com Portinari. Sim. Portinari vinha muito na casa dele. Sim. Eu tive isso através de um professor de pintura que me falou. O Portinari estava sempre ligado com ele aqui. Eu vou mais. Brodowski. E esse vínculo, Walter, ele continua na medida em que as pessoas interessadas que vão a Brodowski Batatais, elas, sem dúvida nenhuma, se souberem do Cariolato, elas vão fazer uma esticada aqui para Franca, vão querer conhecer, porque a obra dele é muito boa, a vida dele é muito interessante. Ele fez o projeto e acompanhou a construção lá do Mosteiro de Claraval. Né? Da Catedral também ele ajudou. A Catedral também, que é uma catedral interessante, enfim. Pô, é necessário explorar esse patrimônio. Porque as pessoas precisam saber, precisam conhecer, e tem toda essa vertente, essa comunicação. Então, o vínculo com o Portinari não é só um vínculo efetivo no passado, é um vínculo atual e necessário de ser abordado. Mas, enfim, eu acho que na academia, nossas salas, nós temos lugar para mesa, computador. Os convidados, ou as pessoas, os visitantes, vão ter um lugar para sentar, para pegar uma obra, consultá-la, né? Trocar ideias, enfim, bater papo. Podemos revezar em acadêmicos para fazer recepção. É uma visita também turística, mas que agrega, sim, esse espaço e essa possibilidade que a academia tem de conversar de literatura, de história, de cultura, de obras de patronos, de autores francanos que são atuais ou que já passaram, mas deixaram a obra aqui. Quer dizer, que é atrativo, é atraente. Você vê que naquele local nós podemos fazer isso, podemos explorar tudo isso. Dá licença um pouquinho. O próprio Carogo, ele contou um dia que esteve na Paraíba e visitou a academia de Augusto dos Anjos, e tinha lá vários acadêmicos conversando sobre ele, sobre isso, mostrando aquilo. Ele foi encantado, né, Silene? Esse espaço nós temos condição de ter e vai ser preparado para isso. Eu acho mais do curso que nós tivemos de higienização, vai ser uma biblioteca higienizada, bacana, com um rico acervo. Quer dizer que, mais do que isso também, acho importante, quando
regularizar a situação jurídica, a gente consegue um site, a academia tem um site na internet, e a partir desse site dá para fazer tanta coisa, entrar em contato com tantas academias, postar, estabelecer contato, colocar até, se quisermos, né, a seção de vendas de livros de acadêmicos ou não, enfim, tem todo um dinamismo aí que dá para a gente explorar, e a academia se abre efetivamente para o mundo. Então, quer dizer, olha o potencial que tem aí, né? Então, eu acho legal, a sede não é isenta de defeitos, mas de tudo que nós temos, dá para fazer legal. O que está faltando? E isso é a prefeitura que precisa fazer, reforma para tirar vazamentos, tem uma sala que tem um vazamento lá, reforma para colocar as paredes na condição de, porque tem um papel de parede que não está em condições, então tem que remover aquilo. Então, são obras de reforma, entregar para nós, e aí sim, aí a gente entra com essa parte de pôr as estantes, pôr a mobília, etc. Eu estou para conversar com a Perpétua, para se a filha dela puder fazer esse trabalho para nós, né, de arquiteto, mas ajudar nessa questão da decoração, para a gente ter uma coisa mais atualizada, não é? Mais padronizada, enfim. E é possível fazer. Não sei se a prefeitura vai assumir despesas, eu sinceramente não sei, e também não estou preocupado com isso, porque eu sei que tem acadêmicos que estão em ótima condição financeira, que teriam muito prazer em contribuir, né, com essa parte. Sirlene é uma delas. Eu acho que aquilo que a prefeitura não fizer, e eu até comentei na reunião com o Everton naquele dia, possibilidade, sabe? E dá para Nós fazer, fazemos não é uma algo... venda de livros, coletiva de livros de autores, Isso, né? levantar fundos, enfim, mas isso não dá para, não precisa preocupar. Isso nós temos. Lourenço, mas nós também pagamos mensalidade, né? A gente começa já a pagar de novo agora e sempre dá certo, Sim, não é? sim, não há dúvida, tá tudo certo. Não, por isso que eu estou Ajuda falando, muito. o dinheiro não é a preocupação aqui. A questão é mais o que faremos, como deixaremos ali acolhedor, de uma maneira assim bem gostosa para receber pessoas assim, ter orgulho de receber um visitante ali. E nós merecemos, não é? A academia é um patrimônio muito importante. Trabalho de todos os acadêmicos que já passaram, que estão aí, tem muito trabalho que foi feito ao longo dos anos. A gente sabe disso. E é Então, bem centralizado, né, Lourenço? Lugar excelente, né? Fácil para lugar, todo mundo, de fácil é, acesso, né? ela é bacana. E a Casa da Cultura, tem tudo a ver, sabe? O acervo tem lá, o Museu da Imagem e do Som. É promissor. Não está arrumado ainda, precisa dessas reformas para, então, começar a ter condições de a gente fazer o que precisa fazer ali, mobiliar. Mas isso vai acontecer, acho eu, que nos próximos 2 meses nós temos condições de estar já ocupando efetivamente as salas, né? Acho que tem essa possibilidade. Vai ser inaugurado em julho tudo, né? A data prevista é 1º de julho. Deve ter outras coisas também para inaugurar. Que bom. É isso. Mas, enfim, eu acho que em tudo, não é, que nós tínhamos como planejamento, está tudo sendo feito e feito até com uma certa celeridade. Né? Desde a posse em fevereiro para cá, acho que está indo tudo muito. Está andando bem, está andando bem. Tá tudo certo. Lourenço, eu vou entender de mim, não tem briga, não tem polêmica, não tem, ao contrário. Eu adoro ser amigo de todo mundo, fazer o melhor, estabelecer consenso, enfim,
aglutinar tudo que é possível de aglutinar dentro dessas diretrizes, que eu acho que são diretrizes comuns, até não é uma coisa que eu pus, eu ouvi bastante gente tem ouvido e tentando fazer a tradução disso, né? Que academia nós queremos, para onde nós queremos ir, e, claro, para provocar o debate, para dar essa dinamizada, a gente põe propostas ali até para que as discussões aconteçam mesmo. E ótimo, né? Adoro a divergência. Não, eu sou contra. Ótimo, que bom. Vamos conversar a respeito, né? Então, sem brigas, sem milindres, sem nada, de maneira alguma. Muito ao contrário, o que eu puder e por amor a essa que é a nossa razão de ser, porque a gente não faz assim essa coisa de literatura e tal, porque não tem outra coisa para fazer. Às vezes quer parar, né, Sirlene, Walter? Quer parar, não mexer com isso, não, deixa agora, eu vou descansar, mas aí já está com a caneta na mão, já está com uma ideia, já viu um negócio, e academia é essa rosa que abelhas como nós, né, essa flor que borboletas como nós, e querem, e estão ali, e, e essa interação, ela é fundamental, né? Eu vejo que a minha visão literária, a minha visão de obra, de criação mesmo, foi dinamizada na medida em que eu ingressei na academia. O contato que eu tenho tido, essa interação que a gente tem, isso aumentou meu espectro, meu campo de visão, minha sensibilidade aumentou, óbvio, né? E isso reflete naquilo que você escreve, naquilo que você vê, né? Você ganha mais amigos, mais amigas. Isso eu não vejo como falar, não, mas isso não tem efeito colateral negativo, muito ao contrário, né? Só coisa Faz boa. bem, muito bem. E a gente, lógico, quer dividir isso com todo mundo, fazer o melhor, amor, a ênfase é amor, né? Então, É, nada de inverso, muito ao contrário. Que bater de inverso fica redonda, né, suaviza e vamos junto, que tem muita coisa boa para nós fazermos. É aquela coisa de reunião, né? A gente está aqui para divertir, não é? A ideia é isso. Eu acho que nessa condição, esses 3 meses mostram muito bem que isso está acontecendo, está legal, está bacana. O restante, né, essa coisa de alguns que vêm, os que não vêm, isso é normal, né? Pelo que a gente vê nas histórias, né, na memória da academia, isso é fase, ciclo, mas tá legal. Eu acho que nós estamos indo para bom termo, para bom caminho. Para um bom caminho. Lourenço, eu vou precisar sair. Nós vamos encerrar. Vai encerrar? E você, Walter, se quiser, tem aí pode fazer o encerramento com a sua Declamar uma escolha. poesia? Então, eu vou declamar uma poesia que a Silene gosta muito. É, Silene? qual que é? Da Flor do Maracujá? Não, não é. Não? O Testamento. Peraí. Tem o do Manuel Bandeira, que você gosta, que eu também gosto muito. Não é? Testamento de Manuel Bandeira. Certo, do poeta maior. Eu não sou poeta, eu sou um poeta menor. O que eu não tenho desejo é que melhor me enriquece. Tive uns dinheiros perdidos, tive amores esquecidos. Mas o maior desespero, rezei, ganhei esta prece. Vi terras da minha terra, por outras terras andei. Mas o que ficou marcado no meu olhar fatigado foram terras que inventei. Gosto muito de crianças. Não tive um filho de meu. Um filho não foi de jeito, mas trago dentro do peito meu filho
que não nasceu. Criou-me desde o menino para arquiteto meu pai. Foi-se-me um dia saúde. Fiz-me arquiteto? Não pude. Sou poeta menor, perdoai. Não faço versos de guerra. Não faço porque não sei. Mas no torpedo suicida darei de bom grado a vida na luta em que não lutei. Manuel Bandeira. Grande abraço a vocês. Abraço, Walter, muito obrigado. Obrigado a vocês. Foi um prazer revê-los. Um abraço. Boa noite, reunião encerrada. Muito obrigado, viu? Ótima reunião.